A gente pode aqui agora ir lá para Lucas 18. Nós vamos agora ver também nesse tempo, porque se Deus não está com a mão encolhida, mas também o versículo diz que para que não possa salvar, e a gente entende, não nesse ponto aqui, mas salvação, e o Maurício até trouxe isso outra vez, soteria, que significa salvação, libertação, cura, né? Significa muitas coisas, mas diz aqui, nem o ouvido agravado para que não possa ouvir. E agora no tempo de Jesus, do Deus encarnado, Deus aqui conosco, agora alguém está também com dificuldade. Mas essa pessoa, nós vamos ler um pedacinho só, mas eu vou abrir aqui na minha palavra também, para poder acompanhar. Lucas 18, glória a Deus. Lucas 18, 38. Diz aqui: então se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós sabemos que esse texto aqui é um texto de um mendigo cego, que ele vai recuperar a visão. Mas ele observa aqui que Jesus estava passando e ele grita, ele clama ao Senhor. Isso é uma prova do que Deus que falou no passado, que ele não está com ouvidos cerrados, tapados, que não possa ouvir. O Deus encarnado, Deus presente conosco, ele mostra que diante de uma multidão, que nós não vamos ler o texto para não tomarmos muito tempo, depois eu aconselho até vocês lerem esses textos, fazer a referência deles. Diante dessa, havia também uma multidão que até repreendeu ele, para que ele não falasse. E aí eu volto outra vez às dificuldades de quando nós precisamos de uma bênção. Você vê que há um levante quando você precisa de uma bênção. As pessoas aqui repreenderam ele, eu vou ler aqui para aqueles que estão nos acompanhando de casa, diz aqui, os que iam, no versículo 39, eu não sei se eu li o que ele clamou, eu li? Não. Então vou ler o 38 outra vez. Então ele pôs-se a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, eu não sei como você chegou aqui. Eu sei que a gente chega com uma expectativa. E a gente aprendeu no domingo pela manhã que a gente não vem aqui só por vir. Nós viemos aqui porque nós amamos Jesus, amém? E sabemos que Ele está aqui e Ele vai fazer algo maravilhoso por nós nesse dia e nessa semana. Essa semana já está vencida em nome de Jesus. Essa semana já está garantida em nome de Jesus. Mas pastor, tem problemas. Mas o problema é nosso e nós vamos entregar para Ele. Porque Ele pode resolver todas as causas, toda a situação. E essa pessoa aqui, apareceu um problema. Porque alguém também repreendeu. As pessoas começaram a repreender, mas ele não parou. Irmão, aprenda o que o Senhor está colocando no nosso coração. Diante desse problema que você está passando, não pare. Se você puder falar com a pessoa que está ao seu lado, fale com ela. Não pare diante desse problema. Não pare. Dê continuidade. Continue o seu objetivo. Assim como aquela mulher no passado teve propósito, a palavra de Deus diz que esse homem cego aqui, ele também teve propósito. E Deus espera que a gente tenha propósito. A gente sempre fala que leão, né? Ursos, leões vão se levantar. Mas, irmãos, se levante leão, se levante urso, Golias, todos vão cair por terra. Você não vai parar, em nome de Jesus. É isso que Deus espera. Ele vai fazer o milagre. Ele não está com a mão encolhida. Se você entender que Ele não está com a mão encolhida, nem os ouvidos tapados, você vai saber que a mão dele já está estendida para te abençoar nessa noite. E os ouvidos dele que está escutando aí, se ele escutou, ele vai liberar uma palavra de vitória. Então, quando esse homem, ele está aqui pedindo, e o Senhor manda ele ir lá, e ele pergunta, o que você quer que eu faça? Lá no versículo 41. Ele diz, Senhor, eu quero ver. Então, Jesus vai liberar a palavra. Ele clamou, ele pediu, diante das dificuldades ele não parou, e agora ele vai receber uma palavra de vitória. É isso que é fé. A fé não é só confiar naquilo que eu não estou vendo. A fé também é uma disposição de caminhar diante da minha vitória. Porque eu posso não estar crendo, mas não estou caminhando para a direção da minha vitória. E isso que faz a gente paralisar os problemas, as repreensões, a gente parar para falar que não está tudo bem. E às vezes a gente fala, não,
aconteceu, o menino morreu lá no meu colo, eu estou aqui, eu estou clamando, vocês estão mandando parar, tá bom, pois eu não queria perturbar, né? Eu só queria Jesus. Não, amado, isso é para te paralisar. Às vezes acontece disso perto de nós, no nosso caso, na nossa casa, no nosso trabalho, nosso convívio, nosso propósito de crescimento profissional, e a gente não pode parar, porque o Senhor espera que você confie nele, não só em palavras, mas em atitudes, amém? E esse homem teve atitude, e ele perguntou, o Senhor falou, o que você quer que eu lhe faça? Ele disse, eu quero ver. E o Senhor libera a palavra, recupere a visão, e a sua fé o curou. Amado, em nome de Jesus, se você está com um pedacinho só, pode ser que você fosse, pastor, diz que a fé do tamanho do grão de mostarda, ele remove montanha, mas nem do tamanho do mostarda está, nem do tamanho do mostarda está, mas está esse pouquinho, então o Senhor vai te ajudar nessa noite, o Senhor vai te ajudar nessa noite, Ele vai segurar nas tuas mãos, Ele está te perguntando, o que você quer? O que você quer? Sabe o que você precisa falar? Eu quero, você tem que dizer, eu quero isso. Sabe o que o Senhor está esperando que você fale hoje? Senhor, eu quero a minha bênção hoje. Senhor, eu quero a minha cura hoje. Senhor, eu quero a porta aberta hoje. Senhor, eu sei que Tu podes fazer. Eu quero tomar posse disso. Senhor, essa semana foi uma luta. Se eu pedisse alguém para contar um testemunho, ele ia falar, pastor, foi uma luta essa semana. Senhor, Tu sabe que eu passei, pastor. Houve um levante. Aí você vai dizer, mas houve um levante, mas quem caiu? O Golias que caiu, não você está de pé. Você está aqui, você está sendo sustentada pelo Senhor, para que o Senhor te dê a resposta e a vitória. Como receber hoje a cura que vem através do nome de Jesus? E a gente sempre faz uma pergunta, será que Jesus pode me ajudar? Amado, às vezes a gente faz essa pergunta. A gente pensa que a gente não faz questionamento ao Senhor. Como a gente faz questionamento ao Senhor? Eu faço, você faz. Às vezes a gente para e pergunta, Senhor, será que isso vai acontecer? Senhor, será que essa resposta vai ser? Senhor, será que eu vou conseguir fazer esse TCC? Senhor, será que eu vou conseguir pagar essas contas? Senhor, Tu pode me ajudar nisso? Será que vai acontecer? Aí sabe qual a surpresa? Você pensa que não, quando chegar lá, vai estar tudo arrebentado. Quando chega lá, Deus te traz a resposta. Não é assim que acontece? Quando você pensa, você nem sabe como você venceu semana passada, tinha tudo aquilo para resolver e você resolveu. Você olhou para frente e disse assim, está impossível, mas você clamou o Deus que tem ouvidos abertos, que ouviu a tua oração, e você venceu mais uma semana, e você vai vencer até o final desse mês, vai entrar março em vitória, domingo você vai chegar aqui em vitória, amém? Você toca no teu irmão, domingo você vai chegar aqui em vitória, em nome de Jesus. Ele pode fazer. E que tipo de coisa, como ele vai fazer, eu não sei como ele vai fazer. Porque ele tem cada maneira extraordinária de realizar. Olha esse caso aqui em Marcos 7:31. A gente pensa que Jesus só trabalha de um jeito, né? Do jeito que ele trabalhou comigo, ele vai trabalhar com você. Não. Do jeito que ele vai trabalhar com você, vai ser algo extraordinário, que você vai aprender, você vai crescer, vai amadurecer. Né? Cada um, Deus vai dando uma experiência. Marcos 7, deixa eu botar aqui, 7:31, está aqui, a cura desse surdo e gago, né? Eu vou ler esse pedaço para vocês verem como Jesus faz. Ao seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou o Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe pusesse as mãos. Então olha bem, olha aqui, o que Jesus, eles vão pedir. Eles pediram a Jesus, levaram esse cego, e com dificuldade de fala, pediram para que colocasse o quê? As mãos. Foi isso, era o natural. Coloca a mão sobre ele, Jesus, porque certamente vai ser curado. E eles achavam que Jesus só tem uma maneira de trabalhar. E às vezes nós somos assim, achamos que Jesus só trabalha de um jeito. Porque você acostumou daquele jeito e disse, não, dessa vez eu vou fazer diferente. Ah, mas eu tenho uma experiência com Deus e foi tremendo, eu orei assim, Deus respondeu dessa forma. Aí você acha que esse tempo hoje, esse tempo que se chama hoje, Deus vai trabalhar da mesma forma que ele trabalhou lá em janeiro. Deus é incrível, Deus é extraordinário, Ele é poderoso, irmãos, Ele é todo poderoso.
Ele vai fazer uma forma extraordinária para você ficar admirado. Olha só, vamos ler mais um pedacinho. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, quem levou ele à parte? Jesus. Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. É brincadeira, irmão. É brincadeira. Eles pediram para colocar a mão sobre ele. Então eu imaginaria que ele chegaria lá, Jesus, ser curado. Pronto. Aí Jesus chama ele à parte, bota o dedo aonde? Nos ouvidos dele. Aí já é estranho. Não é verdade? Já é estranho. Coloca a mão no dedo do ouvido dele. Depois, o que é mais, assim, assustador, é que ele toca, olha só, põe o dedo no ouvido e ele tocou a língua com saliva. Né? Aqui tá, esse texto aí está muito assim, sabe, delicado. Mas aqui no meu texto diz assim: cuspiu e tocou na língua do homem. Jesus cospe e toca na língua do homem. Eu acho que teve gente que faz assim, porque quer fazer regra. Para de fazer regra. O Senhor vai fazer nessa semana algo extraordinário na tua vida. Algo que você não está esperando. Você fala, Senhor, não vai ser desse jeito não. Vai ser de um jeito maravilhoso, mas vai te assustar. É por isso que a gente se assusta. Como foi isso? Como é isso? Jesus colocou o dedo no meu ouvido, cuspiu, botou o dedo de cuspe dele na minha língua. Oh, que coisa nojenta. Tem gente que tem, olha, se eu falar assim, quer beber aqui no meu copo? Não, pastor, me dá outro. Não é verdade? Então aprenda uma coisa. A maneira que Deus trouxe você aqui para te falar que Ele vai fazer uma forma nova. Se prepare, porque está com a mão estendida e com os ouvidos ouvindo o teu clamor. Você pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só para fechar, para vocês verem o que aconteceu. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse, Efatá, que significa abre-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram e sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Houve a cura, houve ação. E eu creio que o Senhor nesta noite está dizendo para mim e para você o seguinte: você não tem orado a mim? Você não tem falado comigo? Eu não tenho escutado o teu clamor? Pode ser que ninguém tenha escutado o teu choro e visto a tua lágrima, mas eu tenho visto. Eu tenho visto o momento que você está lá sozinho falando comigo no teu secreto. Mas eu que não estou com o ouvido tapado, eu vou liberar a palavra de vitória. E o milagre vai acontecer. E você vai contar o testemunho. Agora eu preciso de quê? O que nós estamos aprendendo hoje? Não é só ouvir, eu preciso ter a disposição de fé. Todas essas pessoas, tanto do passado, como essas que eu estou comentando aqui, todos eles, crendo em Jesus, eles tiveram uma disposição de fé. Mesmo esse homem aqui que foi levado, ajudado, a palavra de Deus diz que aqueles que foram, tiveram também disposição de fé, porque levaram a Jesus. Agora, como Jesus vai fazer, foi surpresa. O que o Senhor espera que você tenha chegado aqui nessa noite, não foi cumprir mais uma quarta-feira, foi saber que os céus estão abertos e a palavra do Senhor está sendo liberada para a tua vida e você vai chegar em casa já com a vitória. E tudo aquilo que é com um levante vai cair por terra. Todo levante, amado, vai cair por terra. Amém ou não amém? Amém, vai cair por terra. Porque o Senhor faz isso. E eu creio nesse poder do Senhor. Glória a Deus. E Marcos 20, no 23 eu li aqui. Eu estava no que versículo? Deixa eu ver aqui. Eu estava lendo no 35. Com isso, eu li aqui. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Olha, em 1 Pedro 5, 7 diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Vamos lá, bota lá 1 Pedro. Vamos ler esse versículo do nosso amado apóstolo Pedro. 1 Pedro 5, versículo 7. E nós já vamos orar. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você, amado.
É interessante como as coisas a gente não observa assim. Tem coisa que Deus nos livra, tem coisa que a gente vê, tem coisa que a gente não vê. Ontem, eu estava saindo da minha casa, a casa da minha mãe, e eu tenho costume de sempre ir para a direita, porque eu acho que o caminho é mais curto ali pela Maracanã, desde eu ir pela Rádio Mac, ou ir pela Pinto Guedes. E aí, mas pela primeira vez, eu decidi que eu sempre vou para esse lado, eu fiz isso. Dei uns 10 passos, daqui a pouco, não, esse caminho é mais distante, eu vou por esse. Aí falei com o meu tio que estava na varanda, falei, eu nunca vou por ali, tio, eu vou sempre por aqui, que é mais perto. Aí foi. Quando eu virei, ali estava com 2 cachorros soltos. Eu não sei se um parecia um pitbull, não era um cachorro, não era um caramelo, não era um caramelo. Se fosse um caramelo, eu estava feliz. Mas era um cachorro de raça, 2 soltos. E eu vi que houve uma movimentação. Logo que eu virei, já houve uma movimentação. O que aconteceu? Um daqueles cachorros atacou o senhor e mordeu ele. E eu vi que estava acontecendo, eu não tinha visto o ataque. Só tinha visto o que aconteceu, que acabado de acontecer. E eu vinha, só pode ter uma água aí, porque para limpar, tentar limpar, né? E eu falei, esse cachorro, se não tiver vacina, que é um cachorro da pessoa que mora em rua. E aí vinha 2 crianças, uma mãe com um bebê no colo, o pai com a criança no colo e a outra com um carrinho, a família. E o cachorro estava a uma distância aqui de 5 metros. E o cachorro solto, olhando. E eu disse, senhora, cuidado, esse cachorro está solto, já mordeu um aqui. E eu comecei a direcionar aquilo ali. E aquele cachorro, parece que ele parou. Eu vi a mão de Deus ali, porque ele estava solto, olhando para atacar. Já tinha atacado um. E eu fiquei com preocupação com criança. Ainda mais que eu estou com criança nova em casa, a gente já começa a pensar mais, independente de ter criança pequena, né? E já vinha outro senhor com uma criança também, que estava cheio de criança ali. Mas eu vi uma coisa, o cuidado de Deus. Eu acho que esses 10 passos que eu dei contrário, depois voltei, era o tempo que o cachorro ia me morder. Aí o senhor falou, te livrei. Não fiquei feliz pelo homem ter sido mordido. Mas a gente vê o cuidado de Deus, irmãos. Deus está cuidando de você. Sabe por quê? Porque você tem confiado nele. Você saiu de casa, muitas coisas aconteceram nesse trajeto das 6 da manhã até esse horário. Mas Deus deu ordem ao anjo, sabe por quê? Porque ele está com a mão estendida para o pessoal, não está com o ouvido tapado. Quando você orou a ele para te guardar, ele te guardou. Ele te protegeu. Então é a bênção do Senhor para nossas vidas. Então lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado das nossas vidas, da nossa família. E ele vai continuar cuidando. E eu dou o último texto aqui para nós orarmos. E não quero me alongar nessa palavra do culto da unção. Jesus nos cura por completo, né? Mas é o nome dele que cura. E é um texto bem conhecido, que está lá em Atos. Eu vou só dar ali para a nossa irmã poder, o Atos 3, que é bem conhecido esse texto, que são 2 apóstolos, 2 homens de Deus. Eu só vou pegar essa parte aí, para os irmãos se situarem, e dizer assim, Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Eles estavam orando, falando com Deus, costume de orar. Aqui eles não estavam orando, estavam indo, mas eram homens que oram. Aconteceu um fator, tinha alguém lá que precisava de uma ajuda. E eles disseram o seguinte, ele precisava de cura, mas estava pedindo dinheiro. Mas esses homens de Deus sabiam o que o Senhor podia fazer. Eles sabiam o poder do Senhor, eles tinham uma experiência. Aí isso vale um pouco para a gente. A gente sabe o que Jesus pode fazer. Você tem um pouco de experiência com Jesus, não é verdade? Então não esqueça essa experiência, não. Não esqueça o que Jesus já fez por você. E eles disseram o seguinte, ó, nós não temos ouro e nem prata. Porque ele sabia que mesmo que ele tivesse dinheiro para dar a ele, aquilo acabaria, ele ficaria na mesma situação. Ele disse, mas o que nós temos, se você quiser botar esse versículo, pode botar essa parte. Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Ele sabia o poder do nome de Jesus.
E por causa desse nome, esse homem foi curado. Nós estamos aqui hoje em nome de Jesus. O que você precisa? É cura? Na salvação é cura? O que você precisa? É que aquilo que parece que foi perdido, que Deus te prometeu que precisa ser restaurado, e você precisa falar com Jesus. Você não quer ficar falando com pessoas. É o maior erro nosso, é ficar falando com uma porção de gente. A gente tem esse costume. A gente fala com todo mundo, e nem todo mundo, esse todo mundo não vai nos ajudar, só vai saber da nossa história. Às vezes é bom contar para aquele que ora com a gente. Mas às vezes para contar para todo mundo, a pessoa só vai saber. Por isso que a senhora disse, não, está tudo bem, não quero conversa fiada, na minha linguagem, tá? Não está na Bíblia isso. Eu não quero perder tempo, eu quero falar com aquele que vai dar solução. Então você veio aqui para ter uma solução. E eu mostro no final desse texto, através dessa passagem de Atos, que quem traz a solução é Jesus. Quem vai dar a solução é o Senhor na tua vida. Seja a causa que você precisar. É um concurso, é algo que você está projetando aí na frente, e aí você está vendo empecilhos, dificuldades, joga por terra, confia, determina. Ah, mas estão falando, não interessa o que estão falando, interessa o que eu estou confiando, em quem eu estou confiando, em quem eu estou crendo. Eu sei que Ele está com a mão estendida para mim, e Ele vai me abençoar, e eu vou contar um testemunho, eu vou contar a minha vitória, eu vou sorrir. Às vezes nós estamos precisando sorrir, gente. Então, vamos tomar posse nessa noite, para você sair daqui com a sua bênção, mas não é, eu tenho pedido a Deus e peço ao Senhor que nessa noite, eu já chamo a pastora aqui para frente, que ela que vai orar, e eu quero que vocês fiquem em pé, eu quero que os levitas venham cantar a música desses louvores de cura, porque até isso Deus orientou. Eu fico assim, às vezes admirado como Deus faz, né? Que nós não combinamos nada com levitas, e o Senhor traz a direção. O que você precisa? Eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu necessito, eu sei como Deus tem respondido. Mas acabou, pastor? Não acabou. Porque se Deus fala para mim, através da sua palavra, que cada dia tem o seu mal, amanhã terá outras coisas, outros desafios. Tive vitória, tive livramento, amém, mas amanhã tem outros desafios. E tem outros que eu quero tomar posse do que Deus já liberou para mim. Então eu preciso dar continuidade. Amanhã eu não posso estar cabisbaixo. Amanhã eu não posso estar com uma palavra de derrota. Amanhã eu não posso deixar que as palavras que chegaram a mim me paralisem. Vocês viram homens, não eram homens de Deus, não. Pessoas comuns que pediram misericórdia a Deus e não deixaram ninguém parar eles até que a resposta de Jesus chegasse. Você vai sair daqui com a resposta do Senhor Jesus.